Quero saudar os nossos internautas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Ahm, Temos ministrado essas mensagens do Senhor para a salvação de almas e a nossa mensagem para o dia de hoje está no livro de João, capítulo 20, versículo 24 a 31. Sobre o tema Jesus aparece a Tomé. Este é o tema que nós vamos partilhar. Ficar atento, então, vamos à leitura da palavra de Deus. João 20, versículo 24. Estou a usar a Bíblia Nova Versão Internacional. Versículo 24 diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles, apesar de estar trancadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. O 30 diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Amém. Esta é a palavra de Deus, que tem assuntos muito importantes que aconteceram depois da ressurreição de Jesus. O capítulo 20 de João fala da ressurreição, logo no início, fala da ressurreição. Então Jesus aparece a certos discípulos, por exemplo, no versículo 10, começa a relatar, a partir do versículo 10, começa a relatar a aparição de Jesus para Maria Madalena, não é? E depois, versículo 19, relata a aparição de Jesus para os seus discípulos. Então, 24, Jesus aparece a Tomé. Tudo indica que Tomé não estava presente quando Jesus se apresentou aos seus 12 discípulos. Então, este era um dos 12, mas que não estava presente quando o Senhor Jesus foi se apresentar aos seus discípulos. Estava com os discípulos, não estava com os discípulos de Jesus neste caso. Os outros discípulos disseram a ele: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então, ele não estava lá. Estamos aqui perante uma fé que depende de ver o próprio objeto da fé. É uma fé pouco material. Eu preciso ver para crer. É o tipo de fé que Tomás tinha. Claro, muitos vão dizer que Tomás não era incrédulo, só queria provas. Realmente é assim que está.
mas esta é uma posição da fé. Um grupo de pessoas que procuram alguma evidência física para crer. Existe esse tipo de fé e é a fé da maioria. Talvez, em outro lugar, Paulo diz que é uma fé material ou carnal. Na verdade, a pessoa precisa de ver para acreditar. Então, quando os discípulos falaram, os outros discípulos falaram para Tomás que nós vimos o Senhor, ele ressuscitou. Então, ele, para crer, precisava de tocar nas feridas do Senhor Jesus. Portanto, sabemos que no corpo de Jesus foram feitas 5 chagas, não é? Furaram nos braços, nas 2 mãos, furaram nos pés, os 2 pés, e depois do lado furaram, a Bíblia diz que saiu água e sangue. Então, realmente, do lado, quando um soldado romano que estava ali para testar, porque realmente os crucificados até dada altura deviam morrer. Então, até aquela hora Jesus ainda estava vivo, então foi dado ordem para se quebrar os ossos dos crucificados. Graças a Deus, a nossa Bíblia diz que quando foram para quebrar os ossos de Jesus, que era um dos crucificados que estava no meio, né? Entre 2 crucificados, Jesus estava no meio, encontraram que Jesus já morreu, não é, pela sua entrega própria. Ele morreu e não puderam quebrar os ossos. Então retiraram da cruz sem quebrar os ossos. Mas uma profecia no livro de Isaías já declarava que nenhum dos seus ossos será quebrado. Então nós estamos perante um Messias que tem também prova da sua missão messiânica. Tem prova, não estamos a falar de qualquer um. Portanto, quando nós falamos de Messias, o verdadeiro Messias, estamos a falar de um só. Não há vários Messias. Então, esse Messias teria sinais da sua missão messiânica na sua vida prática, no seu corpo em particular. Estou a falar dessas 5 chagas e que Jesus, quando ressuscitou, essas feridas não ficaram saradas, porque essas feridas simbolizam o castigo que estava nele, que traz a paz àqueles que o aceitaram como Messias, como Cristo. O versículo, então, 25 nos conta aqui que os discípulos disseram para o Tomás: vimos o Senhor, mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos, eu quero provas vivas, claras. Eu quero saber que é este Cristo que foi crucificado. Até hoje, naqueles que investigam, ou melhor, os adversários de Cristo, aqueles que negam que Cristo foi crucificado mesmo, o sinal que eles procuram são esses buracos, né, por onde passaram os pregos, para testificar que este é o Cristo. Porque, pois, existem vários nomes de Joshua ou Jesus em Israel, mas o Cristo, na verdade, teria essas 5 chagas. Seria diferente de todos os outros corpos. Então, esta é a prova espiritual que a igreja, desde a sua fundação até hoje, testificou. Aquele é Cristo, porque realmente veio ao mundo através do milagre, nascimento virginal, e depois ele foi morto, sepultado, crucificado e sepultado, ressuscitou. Então, realmente, se é este Cristo que morreu crucificado, deve ter essas marcas dos pregos nas palmas das mãos e também nos pés. Agora, alguns falsos, ou melhor, os adversários de Cristo, trazem falsas provas para dar a entender que aquele Cristo não ressuscitou. Nós falamos de túmulo vazio, eles falam de túmulos que têm ossadas. Então, realmente, daquelas ossadas vão fazer a investigação se realmente houve penetração de algum prego ali ou não.
mas tudo para declarar, porque já agora tem os anticristãos, tem aqueles que são mesmo da linhagem do anticristo, que vêm tentar provar. A Bíblia vem provar que Cristo morreu e ressuscitou, ou melhor, aquele que nasceu da Virgem, ele pregou, ele foi condenado, crucificado e morto, é o Cristo. A Bíblia vem provando isso. Mas aquele grupo do anticristo quer provar ao contrário, que esse tal Cristo, porque já disse logo na morte de Cristo, já previa-se isto, que haveria aqueles que iriam desmentir esta verdade. Então eles pediram para Pilato que se montasse guardas ali, soldados romanos, porque os seus discípulos viriam de noite e roubariam o corpo e diriam que ele ressuscitou. Já estava criado o ambiente, a plataforma para desmentir a realidade acerca de Cristo morto e ressurreto. Então, realmente, não nos espanta agora quando aparece essa equipa de pessoas que dizem que Cristo não ressuscitou. Isso não pode ser verdade, não pode questionar a verdade mesmo, e mostram escavações arqueológicas que descobriram um tal túmulo do Joshua, filho de Maria, que tem ossadas lá. E se tem ossadas, logo Cristo não ressuscitou. E todo este depoimento teológico dos cristãos de longa data é falsa, isso é mentira, isso não é verdade. Então, tudo que a Bíblia, os evangelhos falam acerca de Cristo, de ter sofrido nas mãos de Pilato, morreu, ressuscitou, é inválido, porque realmente se descobriu as ossadas do Senhor lá naqueles túmulos. E neste túmulo, diz-se, quando se faz a investigação, que quem estava entrado lá é Joshua, filho da Maria. Então, realmente, Jesus pode não ter ressuscitado. Então, volta-se a hipótese de, então, se não ressuscitou, os seus discípulos mentiram acerca esses discípulos que mais tarde se tornaram apóstolos. Nós cremos em Jesus Cristo e ponto final. Eu costumo dizer que realmente as questões da fé não são debatidas. A fé não é para ser debatida. A fé é acreditar naquilo que aconteceu. Portanto, a fé não permite espaço para julgamento. Será verdade ou não verdade? A fé é crer. Aquele que vai à palavra de Deus, às Escrituras e lê de capa a capa, tem que crer. Primeira coisa que tem que crer. E já o escritor de Hebreu disse em Hebreus 6, Hebreu 11, versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima a Deus creia que ele existe, porque sem fé realmente é impossível agradar a Deus, porque é necessário, já esse versículo já diz, é necessário que o que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. É preciso crer. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Tomás queria ver para acreditar. O versículo a seguir aqui, que é o 26, diz, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Então, nesta preocupação de Tomás, Jesus, como Deus, como Filho de Deus, ressurreto, glorificado, sabia que alguém está a duvidar dele, sabia. É por isso que logo a Bíblia nos apresenta aqui a aparição imediata de Jesus a Tomé, não é? Uma semana depois. E depois Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. A seguir, o 27, Jesus disse, Tomé, ou disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-o no meu lado, para de duvidar e creia. Isto é uma repressão do Senhor. Na verdade, houve uma tendência de duvidar aqui. Nesta nova versão internacional, diz bem clara a palavra, pare de duvidar, creia.
E nós temos esse problema. Crer é o contrário de duvidar. Aquele que crê não duvida. Não é possível dúvida morar no mesmo espaço da fé. Não existe isso. As pessoas têm dizer, mas eu creio, só tenho uma pequena dúvida. Se você tem uma pequena dúvida, logo não crê. Se você crê, tem que lançar fora as suas dúvidas. Então, creia. E Jesus estava a falar afrontamente ao Tomé, coloque no meu lado também a sua mão, não é? Ali onde furaram um soldado romano com uma lança, furou, saiu água e sangue. Então, coloca a tua mão também para crer. Jesus, temos uma outra verdade aqui, Jesus estava com aquelas feridas abertas, mas não sentia dor. O corpo glorificado já não sente a dor que nós sentimos aqui. O corpo glorificado, o crente que ter a graça de herdar o reino, terá também, vai se revestir do corpo glorificado. Então, para a tua fé, Tomé, então mete a sua mão no meu lado aqui e vai acreditar realmente que eu sou mesmo aquele que morreu e foi crucificado. E aqui coloque no meu lado para duvidar. Noutra passagem, num dos evangelhos, diz até, como podes ver, um espírito não tem sangue e carne. O espírito não tem sangue. Então, eu não sou espírito, sou eu mesmo. Jesus estava a declarar isso. Esta ressurreição, esta revelação de Cristo ressurreto foi muito importante. Quando fala o apóstolo Paulo em 1 de Corinto, capítulo 15, falando da ressurreição, ele diz que foi visto Cristo por cerca de 500 irmãos. Quer dizer, o testemunho de 2 pessoas já é verdadeiro, mas quando nós falamos 500 irmãos, estamos a falar de um número exaustivo. Quer dizer, 500 irmãos presenciaram isto e um desses irmãos mencionado por Paulo é o Tomás, não é? E mais outros discípulos, todos esses grupos por onde o Senhor passou. Então, Paulo vai nos trazer esta verdade de que isto soma 500 pessoas que viram o Senhor ressurreto. Louvado seja Deus. E estas pessoas, essas 500 pessoas, escreveram algum material, por exemplo, alguns deles escreveram algum material que testifica que Cristo ressuscitou. Claro, Cristo ressuscitou, porque se não ressuscitou Cristo, a nossa fé logo em vão, diz a palavra de Deus. E Jesus, o 27, Jesus diz a Tomé, coloque então o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado para de duvidar e crer. Então, a única forma de o homem que vive lamentando, duvidando, parar de duvidar é crer no Senhor Jesus. O Vintor disse, Tomé, Senhor meu e Deus meu. Portanto, aqui Tomé está a confessar que esse Jesus é o Senhor também. E esse Jesus é Deus. Eu costumo esclarecer, na verdade, que os 3 evangelhos, dos 4 evangelhos, cada evangelho foi destinado a um grupo específico de pessoas, mas esse evangelho de João é universal. Ela foi dirigida a todos. Aqui Jesus é revelado como Deus. Tem tantas pessoas que têm este problema, aceitam Jesus como Filho de Deus, aceitam Jesus como um dos elementos da Trindade, não aceita Jesus como Deus. Mas este livro de João vem com claridade, deixar claro a todos os que leem a palavra de Deus, a todos que querem acreditar que Jesus é Deus. Veja só, Vintor, disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Deus meu Deus, ou melhor, chamou a Jesus como seu Deus. Então, Jesus é Deus. Este livro de João mostra ou revela Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Deus também. Este livro. Agora temos no livro de Atos que revela o Espírito Santo como Deus também. E nós sabemos que tanto Deus Pai, tanto Deus Filho, tanto Deus Espírito Santo, ambos são Deus. Partilham as mesmas qualificações da deidade, os mesmos elementos da deidade. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nós estamos aqui a declarar que são 3 deuses.
estamos a dizer que é uma unidade, é um Deus, mas também que esse Deus, às vezes, aqui na própria Bíblia, se manifesta como indivíduos separados. Esses três se manifestam como indivíduos separados, mas os três são um. Então, os três são Deus. Nós temos a forma plural de pronunciar Deus também. Quando nós falamos Elohim, nas partes do ele temos a pluralidade de Deus. Deus uno também é triuno. Ele pode ser visto na sua forma plural, pode ser visto na sua forma singular. Este é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé, finalmente, depois de meter o seu dedo e a mão no lado de Jesus, então testificou que é este, então esse é o Senhor, esse também é Deus. Este Jesus, que para Tomé no outro tempo foi exatamente o mestre dele, é o Senhor agora e é Deus. O 29 diz, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e crerão. Aqui Jesus estava a mostrar esta graça que o corpo místico de Cristo tem. Felizes aqueles que crerão se me ver. Eu estou a crer em Jesus, mas nunca vi Jesus, não é? Tantas pessoas que nesta dispensação creem em Jesus, não viram Jesus, mas simplesmente nós temos o testemunho das Escrituras e cremos nisso. E realmente já Jesus dizia, bem-aventurado aqueles que crerão sem ter me visto. Então tem muitas pessoas que ainda não se converteram a Cristo, mas já tem aqui uma boa aventurança. Estas pessoas serão bem-aventurados porque não me viram e creram. Portanto, aqui Jesus já mostra o valor de crer em esse Deus invisível, que nós seremos bem-aventurados crendo nele sem ter visto. Agora, aqui mostra o Senhor Jesus a grande graça. Felizes os que não viram e creram, felizes. Então, nesses felizardos fazem parte todos aqueles que neste tempo creem em Jesus, porque esse mesmo Jesus foi o assunto lá no céu. Ele subiu para não estar mais aqui na terra conosco, está lá na glória. Então, felizes todos aqueles que agora, pela pregação do Evangelho, se convertem a Cristo Jesus. Então, o 30 nos conta que foram muitos os milagres e sinais realizados por Jesus, mas estes foram selecionados, estes, porém, estes estão neste canone de 66 livros, foram escritos para que nós creamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenhamos vida em seu nome. É esta revelação, a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus canonizada, foi escrito para que creamos. Em outras palavras, a Bíblia é o livro suficiente, tem a mensagem suficiente para a salvação sotéria. Nós não precisamos de outros testemunhos fora da palavra de Deus para crer que o Senhor Jesus é Deus. A palavra está completa. Há muitas pessoas que procuram alguns amuletos, alguns reforços para testemunhar, ou melhor, para fazer valer a mensagem do Evangelho na Bíblia. Mas todos os 66 livros, bem unidos como uma unidade, porque isto é uma unidade de Gênesis, Apocalipse, todos os 66 livros são importantes. É uma unidade que tem duas divisões, mas é uma unidade, tem o Antigo e o Novo Testamento. Então, todas as pessoas que creem no depoimento bíblico, que creem no depoimento dos 40 escritores da Bíblia e creem que Jesus é o Filho de Deus. O que a Bíblia faz? A Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, vem dar-nos essa informação, como no Velho Testamento dizendo que Cristo vem, e no Novo Testamento já temos o resultado, Cristo veio. E realmente esses dois testamentos vêm testificar que Deus é justo, Deus é verdadeiro. Os dois testamentos vêm testemunhar que Deus é justo. Então, realmente, se alguém não crê naquilo que é dito pela palavra de Deus acerca de Jesus, não existe uma forma mágica de se defender ou testificar que
que Jesus é Filho de Deus. Senão, esta revelação, é por isso que João aqui fala com claridade no versículo 31, mas estes foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tendo vida em seu nome. Crer que Ele é Cristo, crer Jesus que salva, é também Cristo. Quer dizer, é Jesus Cristo que é o Messias dos judeus, é o Cristo do mundo inteiro. Esse salva, é esse que liberta. É por isso nós cremos loucamente que Deus é o Salvador e realmente e nada pode nos desgrudar dessa verdade, porque esta é a verdade que todo homem deve saber. Um corinho diz assim no livro de Cores Evangélicos, diz que todos devem conhecer. Todos devem conhecer. E o livro que nos informa quem Ele é, Cristo, é a palavra viva de Deus, a Bíblia. É por isso que a arma, ou melhor, do cristão, a matéria que o cristão usa para acreditar em Deus é a palavra viva de Deus. E eu quero que, com esta palavra, entenda que a posição de Tomé não foi totalmente má, mas a posição de Tomé foi de ver para crer. E Jesus já mostra que serão bem-aventurados aqueles que vão acreditar nele sem ter visto. Então, nisso faz parte muitos irmãos que estão dentro deste mundo, muitos irmãos, aqueles que até hoje, através dessa ministração, querem entregar a sua vida, quiserem entregar a sua vida a Cristo, também podem serem felizes, porque também não vimos, mas queremos. Ouvimos os pregadores do Evangelho, como Paulo, como outros pastores estão pregando nos nossos dias, mas não vimos o rosto de Jesus. Cremos que era o Filho de Deus. Porque, na verdade, depois de verificar, ler os Evangelhos, com muito cuidado, os 4 Evangelhos, ver o livro de Atos, ver as cartas dos apóstolos, lendo com muito cuidado, até vendo os livros do Antigo Testamento com muito cuidado, todos esses apontam para ele. O profeta Isaías já falava 450 anos antes de Cristo, ou mesmo 750 anos antes de Cristo nascer, já falava que vai se nascer um menino, e este menino vai ser também chamado Deus conosco. Esse menino nasceu. Estou a dizer que o profeta falou isso 750 anos antes dele nascer. Nós tivemos o privilégio de nascer numa era, a era chamada da igreja, ou da graça. Nascemos no tempo em que tudo se consumou. A salvação já está consumada na morte e ressurreição de Cristo. Mas aquele pequeno trecho de tempo, Tomé talvez tinha a sua razão. Tomé não tinha muito material para ler. E realmente ele queria a prova viva. Eu quero meter meu dedo lá. Eu vou meter a minha mão lá. Porque a única prova viva naquela altura, eu quero dizer para os irmãos, o Novo Testamento não tinha escrito. A matéria que eles tinham, os judeus tinham lá, são rolos do Antigo Testamento. Esses rolos não falavam de Cristo que estava lá presente, falava mais figuradamente de Cristo que iria nascer. E realmente podia ter a sua razão, Tomás, porque não tinha a Bíblia naquela altura já completa aqui como nós temos. Mas o irmão agora não tem desculpa se não conseguir acreditar em Jesus Cristo através desse livro aqui completo, 66 livros, então não tem motivo. E se dizer ao irmão agora, eu também quero meter o meu dedo lá no corpo dele, o corpo dele não está aqui, ele está à destra do Pai, então estamos só a aguardar a segunda vinda dele para reinar, para administrar, para levar, arrebatar a sua igreja e depois virá com a igreja para administrar. Então, a matéria que temos agora para provar a legitimidade de Cristo que morreu e ressuscitar, é ouvir os testemunhos que são dados aqui. Os testemunhos estão dados aqui nas Escrituras, nos livros, nas cartas, nas epístolas. É isso que pode garantir a certeza da ressurreição dele. Porque agora os apóstolos escreveram, falaram que ele ressuscitou. Eu disse que Paulo, em 1 Coríntios 15, ele afirma que foi visto por mais de 500 irmãos.
E louvado seja Deus, um desses irmãos é o nosso irmão Tomé. Graças a Deus que ele também disse, sim Senhor, você és meu Deus e meu Senhor. E aconteceu. Então, a fé, a partir daqui para frente, a fé é pregada através daquilo que Cristo fez na cruz de Carvalho, morte e ressurreição. A fé é pregada, ou a salvação é pregada mediante a morte e a ressurreição de Cristo. E as palavras que falam da salvação, eles sempre vão mencionar a cruz no meio. É por isso que a igreja tem a cruz como a marca da cristandade. Temos a cruz porque ele foi crucificado na cruz quando oferecia a sua vida como sacrifício para a nossa salvação. Então louvamos a Deus porque Cristo morreu e ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Todo aquele que invocar o seu nome pode ser salvo agora e para toda a eternidade. Meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vos conceda graça e misericórdia. Se o irmão que está a escutar aí desse lado este vídeo e ainda não está salvo, é só entregar a sua vida a Cristo. Procura uma igreja evangélica, vai naquela igreja e conta àquele pastor, ouvi uma palavra de Deus através do vídeo e eu quero entregar a minha vida a Cristo. Se quiser entregar a sua vida a Cristo, então terá que pertencer a um pequeno grupo de crentes como igreja local, a uma pequena família e que pertence à família universal chamada Igreja Mística de Cristo. Terá que ir para lá, entregar a sua vida a Cristo e ser também fazer parte daquela congregação para aprender mais e mais acerca de Deus. Eu penso, Senhor, que abençoa todos aqueles que estiveram a escutar esta mensagem através deste vídeo, para a honra e glória do santo e precioso nome de Jesus. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rico e poderosamente, em nome de Jesus, agora para todo sempre. Amém.